Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai de segunda com tarô terapêutico, com a dica da Li através do tarô terapêutico, das orientações dos arquétipos, e para a gente fazer aí uma junção, né, com a segunda astrológica. Então, cada 15 dias aí a gente tem análise astrológica também, e a gente sabe que esse mês, né, a gente está aí com a regência do Sol em Câncer. Então está trabalhando muito essas questões emocionais, principalmente questões familiares, questões antigas do passado, inclusive karmas, viu? E aí a gente vai trabalhar nessa tônica, tá? Em assuntos do passado, com tarô terapêutico. Então, qual é a sua sombra e qual é a sua luz, né? Caso você resolva trabalhar essa sombra, porque a sombra não é pra gente fugir, para que ela seja trabalhada. E se a gente trabalhar essa sombra, que tipo de luz a gente encontra aí na nossa caminhada, na nossa jornada, tá? Então, se você sentiu o chamado, assista esse vídeo até o final. Bom, então aqui eu tô trabalhando, né? A gente vai trabalhar com os arcanos maiores, tá? Então, tô embaralhando aqui. Como são duas cartas, né, que eu vou tirar. E eu vou dar um tempinho também para vocês escolherem, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira cartinha, eu vou baixar aqui para vocês verem. Aqui, vamos ver. Primeiro montinho, sombra e luz. Vamos colocar um cristal aqui para diferenciar. Segundo montinho, sombra e luz. Vamos colocar um outro cristal. E o outro montinho, deixa eu tirar esse fiozinho aqui do microfone. Vou pra cá. Outro montinho, sombra e luz, certo? Então, vamos lá? Bom, então eu vou deixar aqui um pouquinho mais para vocês se concentrarem, respira fundo. Então, vamos lá, né? O que devemos fazer, né, nas situações, em relação às situações do passado? Então, eu tenho a sombra que eu preciso trabalhar e tenho, por fim, a luz, né? Então, depois que essa sombra é trabalhada, o que eu vou ter aí, né, como resultado, tá? Então, para quem escolheu o montinho do quartzo transparente, nós temos sombra e luz. Então, lembrando, né, referente às situações do passado, isso requer uma mudança, tá? Não dá para ficar como está, tá? Essa situação, ela pede uma transformação, né? E essa transformação está aí dentro de você. É você que precisa mudar o modo de olhar, o modo de entender, compreender o que está se passando, até mudança de atitude, né? Para que você possa, então, vamos lá ver a cartinha de luz, ó, nós temos o mago, tá? Então, o mago, ele é um começo, um início, novos projetos, novas situações. Então, o que que você precisa? Você precisa entender, né, compreender que aquilo que está no passado, né, ou a forma que você vem fazendo, muito provável aí, talvez tenha acontecido situações cíclicas, né? Tudo isso precisa de mudança, tá? E você precisa dar o primeiro passo, porque a mudança ela corre dentro da gente, né? Primeiramente, para depois que os outros, né? Para depois que o ambiente aí ele possa ressoar essa mudança e aí também poder se transformar. E aí, se você conseguir fazer, né? Realizar essa transformação, nós temos então um novo começo, tá? Algo novo vai se apresentar para você, novas oportunidades, novos caminhos, tá certo? E não se preocupe, porque toda essa experiência, né, que você tem aí no passado, ela vai te auxiliar, né, para que você não cometa os mesmos erros, tá? Então você está nesse novo caminho, também vai com uma bagagem, né, emocional, mental, enfim, para que você não tenha aí, não trabalhe, né, novamente com as mesmas perspectivas, né, as perspectivas anteriores, enfim. Então, esse novo começo, a partir da sua transformação, esse novo começo, ele se anuncia
pautado aí com grande experiência, né, para uma nova situação, uma nova oportunidade, tá ok? Então, vamos lá agora verificar quem escolheu a cartinha do montinho 2, que é o do quartzo rosa. Então, situação de sombra, situação de luz, tá? Lembrando questões do passado, tá? Então, muita rigidez, tá bom? Muita norma, muita regra. Então, às vezes, né, a gente se condiciona a determinado paradigma, a determinada situação e acaba cristalizando, né, esses pensamentos, essas emoções, não permitindo que as coisas possam fluir, possam agir, né, de uma maneira. Mas aqui também pede muito conhecimento, tá? Então se aprofunde aí nessa situação para conhecer a verdade, tá? E assim mais maleável, né? Que seja mais fluido também, né? Para que você possa essa compreensão, né? Para que você possa entender as duas partes, né? Os dois lados, tá? A partir disso, você consegue, olha lá, a gente tem o diabo no ponto luz, né? Um ponto positivo aqui. Você consegue se libertar, tá? Se libertar das amarras, desses pensamentos, né? Porque o diabo é aquilo que vai te dar prazer, né? Aquilo que vai te dar, você vai conseguir se divertir, você vai conseguir se soltar um pouco mais. Então, essa situação, né, dessa rigidez toda acaba te prejudicando, né? E às vezes você precisa se libertar um pouco desses pensamentos, dessas atitudes aí que não levam a nada, né? Só fortifica tudo aquilo que está ali de problema relacionado ao teu passado, tá? Então, a partir do momento que você conseguir entender, compreender a verdade, você consegue aí se libertar dessas amarras e se soltar um pouco mais, né? No sentido de trazer mais prazer para sua vida, mais alegria, tá bom? Para quem escolheu o montinho das cartas, o terceiro montinho, né? Que é o da ametista, a gente tem aqui sombra e luz. A sombra a gente tem aqui a torre, ou seja, né? É colocar tudo aquilo que não tá indo mais, que, né, que aconteceu, que não tá gostando, né? A gente tá lembrando, né, que a tônica aqui são as questões do passado. Então, aquilo que não traz mais valor à tua vida, você tem que deixar de lado. Então, essa cartinha é uma carta que trabalha muito a questão do desapego, né? Então, é desapegar de pessoas, desapegar de bens materiais, é desapegar de amizades, enfim, de situações que, né, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e tem situações que não tem como, não tem melhora, né, a não ser que a gente deixa de lado, deixe para trás, tá? Essa cartinha mostra muito isso, tá? Então, essa situação aí que tá te atrapalhando, que vem do passado, que é mal resolvida, veja aquilo que tá te agregando mais valor, tá? Mais valor à tua vida, aos teus projetos, tá bom? Fazendo isso, conseguindo vencer essa sombra, você tem a luz. A luz é o carro, tá? Então, a luz, o carro, né? É uma carta muito poderosa que ele te dá o poder, né? De direcionar a própria vida, de cuidar das próprias escolhas, né? Fazer as escolhas de acordo com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. Então, você consegue, sim, direcionar, encontrar propósitos, né? Seguir por o caminho, né? Um caminho mais adequado, mas é simplesmente um caminho que é seu, né? Que você escolheu, tá? Então, é o poder da escolha, tá? Então, a partir do momento que você consegue desapegar, né, das situações passadas, você consegue, então, escolher o próprio caminho, tá bom? Então, é isso, ficamos por aqui. Deixa eu voltar para mim. Então, é isso. Gratidão, tá? Nos acompanhe toda segunda-feira com a segunda astrológica ou a dica do tarô terapêutico, sempre com a tônica aí do que os astros estão nos passando, né? Nos orientando, tá ok? Gratidão e até a próxima segunda.